Olá, gratidão por estar comigo no canal e eu aproveito para agradecer o Centro Espírita JJ Rodrigues, aqui de Campo Limpo Paulista, que me dá essa oportunidade de participar dessa atividade que tanto me enriquece. E Rubens Alves, ele foi teólogo, tradutor, educador, psicanalista, autor de livros brasileiros e tem um texto chamado Escutatória. E eu extraí alguns parágrafos para trazer hoje aqui para nós. Ele diz assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória, mas nunca de escutatória. As pessoas querem aprender a falar, mas não querem aprender a ouvir. Eu até pensei em oferecer um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém vai se inscrever, porque escutar é complicado e sutil. E eu parafraseio, diz ele, diz Rubens, né? Alberto Caeiro, quando diz assim: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não consegue ouvir o outro, porque quando ele começa a falar, nós já queremos dar palpites que julgamos sejam melhores e queremos falar aquilo que vai em nosso coração. A nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. Para mim, Deus é isso, diz Rubens, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de se saber ouvir o outro. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro mais a nossa beleza se juntam num contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos, dos despossuídos da humanidade, que teimamos não ver nem ouvir. É tempo de renovar a nós mesmos e assim nos tornarmos seres humanos melhores para o bem de todos e nosso também. Então, amigos, nós sabemos que o ato de ouvir é um ato fisiológico. Quem tem bons ouvidos, ouvidos sadios, ouve. Mas o ato de escutar, esse é psicológico, porque ele nos exige vontade, compaixão, paciência, entendimento do outro, empatia. É uma doação para que a gente possa ter condição de raciocinar sobre o que o outro está nos trazendo, nos emocionar com o que ele fala e poder ajudá-lo, né? Mas, infelizmente, muitas vezes nós apenas ouvimos. Ouvimos, mas não dispomos verdadeiramente dessa necessidade de auxiliar. Nós não olhamos nos olhos da pessoa que fala conosco, nós não nos importamos com a aflição que a sua alma traz, com o peso do seu coração, né? Nós não nos envolvemos, nem percebemos aquele pedido de ajuda que muitas vezes a pessoa está direcionando a nós. Porque escutar é realmente um ato de amor e fraternidade. Então, exige um esforço nosso. Mas nós estamos todos muito mais dispostos a falar de nós mesmos e sobre as coisas que nos interessam. E existe uma parábola, né, que chama a parábola do semeador, e nós fomos no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E ele diz lá que essa parábola é a parábola das parábolas, porque ela sintetiza todas as características que nós, seres humanos, possuímos e nos ensina a identificar nas pessoas, em nós, né, quem está aberto aí a boa nova, às lições espirituais. Essa parábola também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, né? E traz lições muito importantes, porque ensina que a semente do Evangelho precisa cair num solo fértil, para que ela possa, então, frutificar, mas que ela é lançada e cai em diversos solos, cada um oferecendo um resultado. Então, o semeador, ele semeia, ele joga a semente,
mas cabe a cada um de nós adubar, melhorar a qualidade daquele solo, que é aí o nosso coração, porque na simbologia dessa parábola, Jesus está nos colocando, né, que o semeador é Deus, que as sementes são as palavras do seu evangelho, que são a tradução das leis divinas, né, e a terra, o solo, é o nosso coração. Então, precisamos tê-lo em boa qualidade para poder receber essa semente. E essa parábola do semeador, ela consta em 3 evangelhos, de Marcos, Mateus e Lucas. E Jesus nela diz assim: ouvi, o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto algum. Mas outras caíram na boa terra, e brotando e crescendo, davam frutos. Um grão produzia 30, outro 60, outro 100. Disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos, se acercando do mestre, perguntam, né, por que falas em parábolas? Bom, nós sabemos, né, que Jesus falava em parábolas justamente porque naquela época e até hoje, muitos têm ouvidos que ouvem, mas não escutam, não entendem a profundidade das lições do mestre, porque ainda não tem a sua terra preparada, não tem ainda desprendimento suficiente, amor suficiente ou desejo, né, de crescimento suficiente. E nessa parábola, nós entendemos também que então Jesus está nos mostrando que existe uma diferença entre ouvir e escutar, aprender, absorver e desejar ali transformar tudo aquilo em algo que seja enriquecedor para nós, né? Então, fazendo um paralelo com o início lá da nossa reflexão, do dar atenção ao outro, do ouvir, do escutar o que o outro está dizendo, né? Qual será que solo nós somos, né? Em que solo nós poderíamos nos enquadrar? Seria no solo duro? Aquele que as pessoas que não se preocupam com o outro, não querem saber se o outro tem problema, se é grave ou não é. O problema do outro é do outro. Esse é o solo duro, o solo árido, né? Será que somos o solo pedregoso, ou seja, daquelas pessoas que se animam, são pessoas emotivas, que ouvem o outro com certo carinho, mas também são imediatistas. Depois de ouvido, saem de lá e já não se preocupam mais com a pessoa ou com a pessoa acabou contando. Não tem esse desejo de buscar consolá-lo, confortá-lo. Simplesmente ouve. Ou nós somos o solo espinhoso, aquele que entende, onde a gente vai entender que todos os espinhos, né, desse solo referem-se a esses apelos da materialidade, né? Nós estamos tão consumidos por tudo que o mundo nos apresenta que nos tornamos esse solo espinhoso, onde o outro sequer tem condição de se manifestar, né? Ou nós somos o solo frutífero, a boa terra. Então, aquelas pessoas generosas, bondosas, que realmente se importam com o outro, que se emocionam quando o outro conta as suas dores ou as suas alegrias e que está ali para junto contribuir na busca, né, da solução para os problemas que aquela pessoa nos traz. Então, é o que distribui conforto, é o que fala, estamos juntos, né? Como é importante a gente contar com pessoas assim. E aí tem uma historinha de uma senhorinha que ela tinha ficado viúva há um tempo e ela se encontrava muito solitária, né? Morava sozinha numa casa enorme. E um dia, ou melhor, todos os dias, tinha um jornaleirinho, mais ou menos de uns 10 anos, que jogava o jornal na porta das pessoas. Era um bairro, era uma cidade pequena, né? Na verdade, todos se conheciam ali. E um dia ele percebe que a senhora, que era viúva do seu Almeida, estava parada na porta.
Ele olha para ela e ela diz: garoto, vem tomar um café comigo, eu tenho uns biscoitinhos gostosos. E aí ele entra, né? Toma um café e ela começa a falar. Contar da sua vida, da perda do marido, onde eles iam, as viagens, a felicidade, né? Depois de 15 minutos ele se despede e vai embora. No dia seguinte, no outro e no outro, ela repete o mesmo convite, ele para lá. Aí ele ficou meio em dúvida e foi consultar o pai. E o pai falou: não, filho, não tem problema nenhum, converse com ela, né? Nós a conhecemos, é uma senhora solitária. Você está fazendo bem, já que você está escutando, deixando que ela reviva momentos felizes. Isso vai ajudá-la muito a se tornar um pouquinho mais feliz no hoje, né? Já que ela perdeu o marido, o seu ponto ali de apoio, de amor, né? De companhia. E o menininho continuou fazendo as suas paradas matinais. Na verdade, ele já saía de manhã já contando que ele ia parar na casa da viúva. E aí chegou a primavera, ela substituiu os bolinhos por refrigerante, por suco, depois chegou o verão, ela substituiu por sorvete, e assim foi. E os dois começaram a se tornar mais próximos. E aquele menino a escutava, escutava, escutava. E ele percebe que, passados tempos, os meses, aquela senhora estava novamente florescendo para a vida. E ele diz que quando ele cresceu, né, ele levou aquela lição para sempre, de que nós temos que escutar o outro. E isso ajudou não só a ser um pai melhor, um esposo melhor, como um profissional melhor. E aí, né, fica para nós essa questão. Sempre gosto de deixar uma questão para cada um de nós, né? Nós já percebemos quantas pessoas ao nosso redor, na nossa própria família, está na mesma situação que essa viúva? Como seria bom se sentássemos para ouvi-la, para escutá-la? Como é bom perguntar ao outro os seus objetivos, as suas alegrias e compartilhar com ele tudo isso. Então, que solo você acha que você é? Eu já estou me perguntando que solo eu acho que eu sou. Mas você percebe que a terra boa, a terra frutífera, exige de nós esforço, paciência, determinação, empatia, um monte de coisas. Nos exige ouvir com o coração. E quando a gente consegue fazer isso, quer dizer que estamos abertos a esse ensinamento, a essas sementes que Jesus veio trazer. Aí nós vamos entender o que ele quis dizer com amar a Deus e ao próximo, sendo o primeiro e grande mandamento. Porque estaremos evitando que o nosso próximo tenha uma vida solitária e infeliz. Então vamos refletir, principalmente trazendo essa parábola para esse estudo da atenção, do carinho que devemos dar ao outro. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Fique com Deus.